Bom dia, pessoal! Vamos então para as orientações das atividades do dia de hoje. Então, hoje, dia 26 do mês de abril, que pode ser representado pelo número 4, o ano é de 2021 e hoje é uma segunda-feira. Primeira atividade que vocês têm para fazer são as atividades da página 35 e 36 do livro de matemática. Então, aqui tem algumas sequências numéricas que vocês vão fazer uma análise e responder as perguntinhas e completar a sequência, tá? Então, vamos ler ali. Aqui em cima. No caminho de volta para casa, João Paulo observou os números das residências, prédios e comércios e pensou em sequências. Chegando em casa, ele escreveu os números em cartões. No dia seguinte, João Paulo mostrou os cartões para os colegas e perguntou quais os dois números que poderiam ser escritos nos cartões em branco. Número 1. Ajude-os completando os números nos cartões em branco e justifique a sua resposta. Então, aqui a gente tem várias sequências. Essas sequências, elas estão seguindo uma ordem. Sequências sempre seguem uma ordem. Elas nunca são aleatórias, como a gente já viu, né? Ela tem que seguir uma ordem. Aqui, então, tem uma sequência e falta preencher alguns desses cartões. Então, vocês vão analisar qual é a sequência de cada alternativa, né? Da A, da B e da C. E, a partir disso, vocês vão descobrir ou colocar o número que está faltando ali nos cartõezinhos em branco. Depois que você fez e analisou e descobriu os números que estão faltando, vocês vão escrever aqui nessa linha de baixo o porquê, como que você chegou naquela conclusão, tá? Então, cada um tem uma linha para você escrever qual que foi a ideia de cada um dessas atividades. A número 2, vocês não vão fazer, porque seria para fazer em sala, e como a gente não tá em sala, não tem como. Então, a 2 a gente deixa para lá. Aí, temos a próxima página, que é a 36. Temos a número 1. Marina disse que a numeração das casas dessa rua pode ser representada em uma reta numérica. Então, olha, uma reta numérica é isso aqui. É bem parecido com o que a gente tem na régua, tá? É uma linha dividida em segmentos do mesmo tamanho, a mesma coisa que a gente tem na régua. E aqui a Marina falou que pode organizar esses números em uma reta numérica. Aí temos a pergunta: qual é o número da casa de Pedro? É só vocês olharem o desenho, tá? B. Qual é o número da escola? C. Qual é o número da farmácia? Então, tá tudo aqui no desenho, é só vocês olharem, lerem as informações e responder. Na número 2 está escrito: Pedro está construindo sequências de números. Como você daria continuidade a cada uma delas? Então, mesma coisa que a gente fez na página anterior. São sequências que estão seguindo uma ordem e vocês vão completar os que estão faltando. Então, tem 5 quadrinhos aqui para cada sequência que vocês vão completar seguindo a mesma ordem, tá? Então, lembra que a gente fez de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5, de 9 em 9. Então, vocês vão descobrir de quanto em quanto é essa ordem aqui, essa sequência. Número 3. Qual é o primeiro mês do ano? Isso a gente viu lá atrás, né? E também a gente não estudou no primeiro mês do ano, mas eu acredito que vocês saibam qual que é. Aí é só colocar a resposta. B. E o 8º mês do ano? Agora eu quero ver quem sabe. C. E o 12º mês do ano? Esse é o mês mais famoso. Vamos ver quem que vai acertar essa daqui. Isso aqui é mais uma revisãozinha, certo? Terminou essa parte da atividade de matemática, então a gente vai para português. Aqui em português a gente vai ler, na verdade vocês vão ler, prática de leitura. Vocês vão ler a página 28 e responder as perguntas da página 29. Deixa eu abrir o livro de português. Português, aqui. Então, aqui, ó, na página 28 do livro de português, vocês têm uma foto de uma página do dicionário. De um dicionário, todos os dicionários não são iguais, tá? São diferentes. Depende muito da editora, de quem escreveu e tal.
Esse daqui é um dicionário infantil, então ele tem desenho, a maioria dos dicionários não tem desenho, então ele é diferente. Então aqui tem essa fotinho, e daí tem as palavras aqui em azul. Essas são as palavras que estão sendo explicadas nesse dicionário, nessa página do dicionário. Então vocês vão ler, vão analisar essas palavrinhas. A gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Esse daqui é Aurélio Buarque de Holanda Ferreira que fez. As ilustrações é de Andrés Lieban, eu acho que é Lieban. Tá meio apagadinho o E, mas eu acredito que é isso. Esse é um dicionário infantil ilustrado de língua portuguesa. A segunda edição foi feita em Curitiba pela editora Positivo no ano de 2008 e essa é a página 206. Aí aqui na página seguinte a gente tem as perguntas, então aqui vocês vão praticar a leitura, tá? Aqui vocês vão responder as perguntas e eu vou ler com vocês. A letra A. Com que letra começam as palavras desta página do dicionário? Bem fácil, é só você olhar essas palavras em azul e você já vai ver. B. Por que a palavra maçã vem antes da palavra macaco? Então aqui a gente vai... eu vou falar um pouquinho com você sobre ordem alfabética. Então, a gente tem o abecedário, todo mundo aqui sabe o abecedário, A, B, C, D, E, F e assim por diante. Essa é a nossa sequência do abecedário, tá? Quando eu tenho uma sequência de palavras que eu quero organizar, eu vou sempre vou analisar primeiro a primeira letra. Então, por exemplo, não, vamos pegar outra palavra, né, para não dar resposta. Vamos pensar sofá e senhora. E vamos pegar a palavra soco também. Não, vou pegar a palavra sonho, que é menos agressiva, né? Sonho, tá? Então, ó, temos 3 palavras. Todas elas começam com a mesma letra. Então, se eu tivesse uma palavra que começa aqui com A, algodão, qual é a primeira palavra que eu ia pôr na minha sequência, se eu estou organizando em ordem alfabética? Algodão. Por quê? Porque o A vem antes do S. Então, minha primeira palavra seria algodão. Agora que eu já fiz algodão, sobrou 3 palavras que começam com a mesma letra. Se ela começa com a mesma letra, como que eu vou saber qual que vem primeiro e qual que vem depois? Então, daí nesse caso, como as letras são repetidas, eu vou meio que ignorar a primeira letra e vou olhar agora para a segunda letra. Então, qual é que vem primeiro? O E ou o O? No caso, tem 2 letras iguais agora na segunda. Então, eu vou analisar qual que vem primeiro, o E ou o O. Então, se eu falar o alfabeto A, B, C, D, E, ó, já falei o E. Então, o E com certeza vem antes do O. Então, essa vai ser minha segunda palavra. Então, eu venho aqui e escrevo senhora. Pronto. Mas agora, eu tenho 2 palavras que têm a mesma letra na segunda letrinha, né? A segunda letrinha é igual. E agora, como que eu faço? Então, agora eu vou ignorar a segunda letrinha e vou olhar para a terceira. Então, essa daqui eu já fiz, né? Essa daqui eu não olho mais. Eu vou olhar sofá e sonho. Agora, eu tenho um N aqui e tenho um F aqui. Qual que vem primeiro? O N ou o F? Eu posso falar o alfabeto ou pensar no alfabeto, tá? Então, no caso, ó, A, B, C, D, E, F. Ó, já falei o F. O N eu ainda não falei, então o F vem primeiro. Então, sofá vai ser a próxima palavra. E sonho, então, vai ser a última. Eu coloquei essas minhas palavras em ordem alfabética. Então, quando eu falar em ordem alfabética, em organização de palavras, e principalmente no dicionário isso é muito forte, tá? Até para ajudar a localizar as palavras quando eu quero encontrar o significado da palavra, é usado muito a ordem alfabética das palavras, tá?
Daí eu vou olhar sempre a primeira letra, se for repetida a segunda e assim por diante até eu achar a ordem correta. Agora, quando eu estou escrevendo uma palavra e ela vem antes, ela acaba antes, então, por exemplo, deixa eu pensar. Ó, é a única palavra que me vem na cabeça, mas vamos falar arma e armado, né? Então, ó, arma terminou antes. Essa letra é igual a 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 essa. Como que eu vou saber qual que vem antes? Vai ser sempre a que terminou primeiro, tá? Então, nesse caso aqui, arma vem primeiro e armado vai ser escrito depois, porque ela continua com letras. Então, se eu olhar no alfabeto A, B, C, D, se não tem nada, é antes do A, né? Então, ela vem antes, tá? Então, quando termina antes, aí quando a palavra é menor, ela vem antes, na organização da ordem alfabética. No caso aqui, vocês ignorem a diferença do C com o C cedilha. Vocês vão ter... aqui o livro deu uma errada, tá? Fala aqui como se fosse a letra M aqui, mas não é a letra P. Eles mudaram essa página do livro, mas não mudaram a pergunta. Só que vocês conseguem fazer essa análise igual. É só você colocar as duas palavrinhas e vocês vão ignorar o C cedilha, tá? No caso desse dicionário, muito provavelmente ele não considera o C cedilha como uma letra diferente do C. Então, daí ele considera como se fosse o C normal. Então, essa letra e C cedilha e o C normal é igual para esse dicionário, beleza? Então, para vocês fazerem a análise de vocês, aí vocês vão considerar o C igual. E daí o A também com o tio também não tem diferença, certo? Bom, eu acredito que vocês vão conseguir fazer tranquilamente e também agora já sabem como organizar as palavras em ordem alfabética, né? Se acaso vocês não aprenderam no passado. Agora vamos para a número 2. A número 2 tem duas quadrinhas com historinhas, né? Pequenas, mas historinhas. E daí temos as perguntas embaixo. Então, vou ler rapidinho as quadrinhas com vocês e ler as perguntas e vocês vão tentar responder. Macaco no galho. Parado na beira da estrada, sem pneu sobressalente, pede ajuda o motorista a um macaco sorridente. Agora a segunda quadrinha aqui. Macaco no carro. Esperto, o bicho responde: meu amigo, que buraco! Se o senhor não tem estepe, de que lhe serve um macaco? Então, são duas historinhas diferentes, não é continuação, tá? A. Circule a palavra macaco nos versos. Versos é isso aqui. Eu acho que eu já comentei com vocês numa outra aula sobre os versos, versos e estrofes. Então, versos são as linhas. Cadê minha caneta? Aqui. Versos são as linhas, estrofe é o conjunto das linhas. No caso desse aqui só tem uma estrofe, então é bem fácil de ver. Aqui na B. Leia o verbete macaco da página anterior. Essa daqui não vai dar para fazer porque, como eu falei, eles trocaram a página. Então não tem macaco aqui porque é só com letra P. Então essa daqui esquece. A palavra macaco foi empregada com o mesmo sentido nas duas quadras. Então, ó, tem a palavra macaco aqui e macaco aqui. Será que ele tem o mesmo significado nas duas quadrinhas? É isso que vocês vão falar, se sim ou não, e explicar a sua resposta. A letra D. Que palavra foi usada na segunda estrofe para se referir ao animal? Então, aqui na segunda estrofe, ele está falando do segundo texto, né? Da segunda quadrinha. Aí você vai procurar qual é a palavra que está sendo usada para se referir ao animal, tá? E aí, que palavras foram usadas para se referir ao pneu de reserva do carro? Essa daqui é mais difícil.
Alguns de vocês vão saber, alguns de vocês não vão saber. Vocês podem perguntar para um adulto, se tiver alguém com carro, não precisa nem ser da sua casa, qualquer um que vocês conhecem que tem carro, e pedir qual que é o nome do pneu que fica de reserva no carro, ele vai falar, tá? E tá escrito aqui nas quadrinhas, certo? Bom, terminando daí de português, a gente vai para a última parte das atividades, que é ciências. Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre mapas e forma da Terra. Para isso, a gente vai lá na página 20 e 21 do livro de ciências. Então, deixa eu abrir aqui. Ó. Então, vamos lá. Aqui a gente está vendo um mapa. Então, o mapa, ele sempre vai mostrar o nosso planeta, né? Os continentes do nosso planeta como se fosse plano. Porém, nossa Terra é redonda. Não é à toa que as beiradas aqui, ó, são redondas, porque a Terra é redonda. Só que assim, esse desenho ele não é perfeito, porque é difícil você fazer um desenho, um corte certinho aqui, onde é uma circunferência, tá? Se a gente tivesse em sala, eu ia mostrar para vocês, abrindo uma bola, para vocês verem como fica esquisito. Ou eu ia mostrar uma imagem também, que tem umas imagens na internet que mostram o mapa se fosse aberto uma esfera certinha, como ele ia ficar tortão. Mas, para uma melhor compreensão de todo mundo, quando a gente vai olhar o mapa mundi, né, que esse é um mapa do mundo, chamado de mapa mundi, eles fizeram desse jeito. E é assim para a gente entender onde ficam os continentes, os oceanos e tal. Então, vamos ler o que está escrito aqui. O planisfério. O planisfério é outra forma de representar o nosso planeta. Observe. Então, aqui é o mapa do planisfério. Notem que aqui tem uma rosa dos ventos. Aqui, ó, tem outras direções nessa rosa dos ventos. Ela está mais completa, que a gente estudaria se estivesse em sala. Mas como a gente não está e como vocês não viram isso ano passado, eu quero que vocês aprendam que existe leste, oeste, norte e sul. Esse é o mais importante, os outros eu nem vou falar para não confundir, tá? Vamos continuar a leitura aqui. Planisfério é um mapa que representa toda a superfície da Terra em uma área plana, como uma folha de papel ou uma tábua de madeira. Diferentemente do globo terrestre, o planisfério não mantém a forma arredondada do planeta. Por isso, não é uma representação fiel se quisermos ver o formato da Terra. Então, o formato da Terra ele é desse jeito aqui. Ele é um globo terrestre. Para quem está ouvindo o áudio, volta uma página do livro. Lá na página 19 tem um globo terrestre. O nosso planeta Terra é daquele jeito ali, um globo. E aqui ele está de forma plana para a gente conseguir visualizar melhor. Se a gente estivesse em sala, vocês iriam ver que eu tenho vários mapas colados na parede. E como que eu iria colar uma bola na parede? Não tem como. Então, tem que ter um planisfério para a gente conseguir estudar os continentes, os países e tal, sem que eu precise ficar rodando uma bola, né? Que é muito mais difícil. E também ela é pequena, uma bola muito grande ia ficar muito estranho. O mapa planificado desse jeito aqui, eu consigo ter ele maior para visualização melhor nossa. Então vamos continuar aqui. Uma vantagem do planisfério é que ele possibilita a observação de todas as áreas com solo e água em um único plano. Como a Terra é arredondada, como forma parecida à de uma esfera, ao transferi-la para um papel, as regiões que estão em uma superfície curva sofrem deformações. É o que eu falei, que daí fica todo torto o corte aqui para abrir. E em algumas distâncias e forma parecem maiores do que são na realidade. Então aqui tem uma pontinha que repete aqui do lado, para não se perder informações e tal, mas isso com o tempo vocês vão se acostumar. Veja ao lado uma representação de planificação do globo terrestre. Para obtê-la é preciso desenhar as formas dos continentes em um balão de festa cheio de ar e depois esvaziá-lo. Faz um corte para abri-lo e puxa as extremidades. Então,
essa daqui seria uma atividade que daria pra gente fazer em sala. Se vocês quiserem fazer em casa, também dá. Mas esse corte, só um adulto pode fazer, tá? A não ser que vocês tenham uma tesoura de escola normal. Bom, vamos para a próxima página. Aqui a gente tem a forma da Terra. Até cerca de 500 anos atrás, pouco se sabia do nosso planeta. Muitos povos acreditavam que a Terra era plana, como uma mesa. Os navegantes temiam chegar à borda da Terra, como mostra a figura ao lado, e cair no espaço negro. Então, olha aqui. Eles tinham medo de navegar pelo mar e chegar numa hora que eles iam cair no abismo do espaço, né? Então, isso era o medo há 500 anos atrás. Agora, como a gente já viu ali, a gente estudou um pouquinho de astronomia, agora a gente já viajou para a Lua e da Lua a gente conseguiu tirar várias fotos do planeta Terra comprovando que ele é redondo. E não só nessa experiência, nessa viagem que foi comprovado que é redondo, porque houveram outras expedições para o espaço onde já tinham imagens que comprovavam que a Terra era redonda, né? Vamos continuar a leitura. Foi observando que o Sol e a Lua eram arredondados que os povos antigos passaram a suspeitar que a Terra também fosse arredondada. Então, ó, nessa época já começou a suspeitar que ela era redonda. Mais tarde, a ideia foi reforçada porque os navios sumiam no horizonte. Então, como a Terra é redonda, até um certo ponto, digamos que tem alguém aqui. Até um certo ponto, vai vendo o barquinho. Mas vai chegar um ponto que a visão desse carinha aqui, ó, não vai enxergar. Porque ele fez a curva. Então, não vai dar para enxergar. Então, esse também foi um dos motivos que sugeriam que a Terra era redonda. E acabavam voltando ao seu ponto de partida. Então, eles iam e voltavam e não caía no abismo. Então, são uma das várias coisas que fizeram acreditar que a Terra era redonda. Veja abaixo dois exemplos de representação da Terra feita por povos antigos. Então, olha aqui. Alguns povos antigos da Índia acreditavam que a Terra era sustentada por elefantes e que estavam sobre uma tartaruga gigante que se movimentava no espaço. Então, olha só a criatividade do povo antigo. Eles achavam que a Terra era desse jeito, sustentada por elefantes e carregada por uma tartaruga. Lá na Índia, para eles, o elefante é sagrado. Então, é comum, né, para eles seria muito, muito lógico os elefantes estarem ali sustentando, porque os elefantes são como deuses para eles, tá? Acho que tem um deus chamado Ganesha lá, que ele é um elefante, mas eu não tenho certeza. Aqui, são povos antigos da Grécia que acreditavam que a Terra era sustentada por um gigante chamado Atlas. Inclusive, o nosso mapa, os mapas a gente chama de Atlas. O livro cheio de mapas, com todos os mapas, a gente chama de Atlas até hoje. Então, esse daqui era um desenho de como eles imaginavam mais ou menos que era. Vamos terminar a leitura. No último século, o avanço da ciência possibilitou a construção de aparelhos capazes de fotografar a Terra do espaço, e assim foram obtidas imagens que mostravam claramente o seu formato arredondado. Aqui temos uma foto do nosso planeta Terra, uma foto de verdade, tá? Fotografia do planeta Terra visto do espaço. Aí temos as nossas duas perguntinhas. Você já teve alguma ideia parecida com a dos povos antigos sobre a forma ou sustentação do nosso planeta no espaço? Qual foi? Então, se você já teve alguma ideia parecida, sim ou não, e qual delas, né? Qual foi? 2. Com base no texto acima, explique como chegou à conclusão de que a Terra é arredondada. Então, baseado no que eu comentei, no que a gente leu aqui, como que se chegou à conclusão de que a Terra é arredondada? É isso que vocês vão colocar no número 2. Finalizando a atividade de ciências, então a gente
termina as atividades de hoje. Ficou um pouco mais compridinho o vídeo, porque eu dei uma explicada sobre algumas coisas, mas as atividades em si até que não são tantas, né? É um pouquinho de perguntas aqui de português, 2 perguntinhas só em ciências, então é mais a leitura que é mais extensa do que as atividades em si. Bom, qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem e perguntar, ok? Um beijo, até daqui a pouco.